Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que vocês estiverem vendo o vídeo hoje, ou enfim, quando vocês forem ver. Falar um pouquinho aí hoje sobre o jogo, de fato, ali, da vitória que São Paulo conquistou contra o Bahia no sábado. Estou bem atrasado aí com o vídeo, mas falar um pouco sobre isso, falar sobre o Luciano, ter chego ali nos 100 gols com a camisa do São Paulo, dentre outros pontos aí que a gente tem ouvido aí de sábado para cá. Bom, sobre o jogo, principalmente, São Paulo basicamente matou o jogo no primeiro tempo, né, diferente do que aconteceu contra o Palmeiras, que o São Paulo no segundo tempo cedeu ali a vitória, controlou o jogo no segundo tempo com bastante tranquilidade, né? Então, logo no início do primeiro tempo ali do jogo, o Luciano fez o gol, seu 100º gol com a camisa do São Paulo. Vou falar um pouco disso na outra parte aqui do vídeo. E a partir daí o São Paulo também jogou com bastante tranquilidade, sem sofrer muito. Tiveram alguns poucos momentos ali que o Bahia chegou a tentar incomodar um pouco o São Paulo, mas de fato isso não aconteceu. E depois o São Paulo basicamente mata o jogo ali com o segundo gol, numa bela jogada ali do Luciano com o Bobadilha, um toque de calcanhar do Luciano de letra, né, para o Bobadilha finalizar e fazer o 2-0. No segundo tempo, como eu disse, basicamente o São Paulo não sofreu muito e conquistou aí consolidou a vitória com 2-0, saindo ali dos 38 pontos aí que estavam e voltando a vencer depois de um bom tempo ali sem vitórias. Então, importante o resultado, pensando em sequência de fato, né? Nem tanto no vislumbrando o Libertadores, nada nesse sentido, mas principalmente por questão de ânimo do time, né? Porque vinha na sequência ali de derrotas e eu acho que a vitória ela é muito boa do ponto de vista de ânimo, do que propriamente ali para vislumbrar algo maior no campeonato, como quem sabe uma classificação direta para a Libertadores. Acho que depois de todos esses resultados negativos ficou bem difícil. É possível, mas tá difícil ali a classificação direta ou até mesmo para a pré-Libertadores. Mas no final foi muito positivo aí o resultado, né? E acho que desses pontos ali o que a gente pode pegar justamente foi o último jogo no Morumbi. Então o São Paulo não joga mais nessa temporada no Morumbi, pelo menos até agora. Aí o que a gente tem de informação é justamente isso, que os próximos 4 jogos do São Paulo em casa serão na Vila Belmiro. Então foi uma despedida ali e ao mesmo tempo vamos ver como o São Paulo vai se comportar agora jogando esses jogos não como mandante, mas não na sua casa, né? Então acho que é importante a vitória para ânimo e também para sequência, principalmente sem ter a nossa casa aí disponível por conta de shows aí que já estão agendados aí para os próximos dias. Bom, então um fato aí que aconteceu no jogo foi o 100º gol do Luciano. E ele se torna aí o 19º, aliás, estou com minha colinha aqui, o 19º artilheiro aí do São Paulo com 100 gols, junto com Renato Pé Murcho, que também tem essa marca aí de 100 gols pelo São Paulo. Logo acima tem o Friedenreich, com 102 gols, Canhoteiro 105, Remo 106, enfim, a gente chega no Careca ali com o 14º, 115 gols. E acho que vem sempre aquela questão, né, que o Luciano ele vive principalmente nos últimos dias, ele vive uma relação mais de ódio do que de amor, né? Mas se você for ver, a passagem dele no São Paulo é muito isso, amor e ódio. Tem muita gente que ama o Luciano e muita gente que odeia o Luciano, né? Mas de fato vem aquela pergunta: o Luciano é ídolo, não é? Eu acho que tem gente que sim considera o Luciano um ídolo, tem gente que considera um jogador importante, tem gente que não gosta do Luciano, de fato. Eu particularmente, eu acho que o Luciano ele atinge um patamar sim de um ídolo para mim. Eu acho que ele tem números que representam isso pelo São Paulo, tanto quantidade de jogos, período que ele está no São Paulo, atingindo esse número de 100 gols. Você pega aí, são em toda a história do São Paulo,
a gente tem 20 jogadores aí que atingiram aí essa marca de 100 ou mais gols com a camisa do São Paulo. Então é uma marca extremamente expressiva. E aí se a gente pega também ali a questão de assistências, pelo que eu vi aqui no SofaScore, nesse mesmo período aí, desde que ele chegou no São Paulo, o Luciano tem 30 assistências. Então basicamente aí são 130 participações em gols. Ele tem 2 títulos com a camisa do São Paulo, aliás 3. Ele ganhou o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil. Sendo que na final do Campeonato Paulista ele fez gols. E aí fez um gol, aliás. E tem muita gente que fala, o Luciano é o artilheiro dos gols inúteis, né? E aí me pergunto, é culpa dele, de fato, esses gols serem inúteis? Ou realmente ele está no momento do São Paulo que tornam de fato esses gols que ele faz não tão importantes como talvez se ele tivesse num time mais competitivo, com pessoas, com jogadores que agregassem mais ali para um time que chegasse em mais decisões, em mais disputas de campeonatos, né? Então ele chegou em 2020 no São Paulo, onde em meio à pandemia ali fez uma boa dupla com o Brenner e por pouco ali no final o São Paulo desandou e poderia ali ter, quem sabe, ter ganhado o Campeonato Brasileiro no primeiro ano dele. E até uma curiosidade, na estreia dele pelo São Paulo ele fez um gol contra o Bahia e o 100º também foi contra o Bahia, né? Mas a gente pode pegar outros pontos do Luciano que são além dos gols, né? Voltando até um pouquinho nessa questão dos gols inúteis, você pega ali gols que ele fez, ele tem bastante gols contra o Flamengo, contra acho que o Palmeiras é uma das maiores vítimas dele. Fez gol contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, que o São Paulo foi campeão. Eu acho que foi um gol extremamente importante ali. Foi o gol de empate. No final, o São Paulo perdeu, ainda cedeu ali o resultado, mas saiu com 2-1, voltou muito vivo para o jogo de volta no Morumbi, que venceu por 2-0. Então, é um gol que é inútil? Na minha opinião, não. Ele faz gol em clássicos também, então ele não se esconde. Eu acho que é um jogador que ele não, de fato não se esconde do jogo. Então, além dos números em gols, em assistências, é um cara que pouco se machuca. Então, você pega aí dentro de um período de São Paulo, dificilmente você vê o Luciano fora por lesão. Então, é um cara que muito provavelmente se cuida muito bem, tem uma boa saúde. E isso proporciona aí que ele esteja boa parte do período aí que ele está no São Paulo, que ele esteja disponível. Outro detalhe também é um cara que briga pelas cores do São Paulo, então você não vê ele baixar a cabeça para rival, enfim, inclusive tem cenas marcantes, dando voadora tanto em bandeirinha no estádio lá do Corinthians, na Neoquímica, quanto no Allianz Parque. Ele é um cara que não se omite em clássicos. Você pode questionar se tecnicamente ele sempre entrega. Obviamente que não. E não dá para esperar do Luciano ser um craque, eu acho que esse é o ponto. Mas dentro do que a gente pode de fato esperar do Luciano, ele entrega vontade, ele entrega gols, ele entrega é um cara saudável que não se machuca. Você não vê o Luciano reclamar de salário atrasado. Ficou em alguns momentos no banco, você não via ele reclamando publicamente disso. Obviamente que às vezes você bate o olho, o cara está insatisfeito. Acho que qualquer pessoa, qualquer jogador ali vai ficar insatisfeito de não estar jogando. Mas não era um cara que chegava, dava entrevista polêmica pós-jogo, não, porque tô fora, nada nesse sentido. E sempre respeitou a camisa do São Paulo, né? Então eu acho que ele tem muito mais pontos ali que direcionam ele para um ídolo. Não é um craque. Se a gente for pegar aqui jogadores que passaram aí pelo São Paulo e que a gente pode sim considerar craques. Pega o Miller, o próprio Careca que tem 115 gols, sim, é um craque. Raí com 128. O Luciano tá com 100 ali e muito provavelmente eu acho que se ele permanecer no São Paulo na próxima temporada, eu acredito que ele possa até atingir aí, somando o que ele tem de jogos ainda nesse final de temporada, mais o ano que vem, eu acho que ele tem tudo para passar o Careca com 115 gols. Então, a gente pode questionar ali a qualidade técnica do Luciano, mas não podemos questionar entrega, vontade
e de fato gols ali, números que ele entrega dentro de um período aí que ele está no São Paulo. E, e são poucos jogadores aí que dentro do cenário do futebol brasileiro que entregam tantos gols quanto o Luciano, né? Você vai pegar o Pedro, talvez, o Pedro com certeza, aliás, não vem outro nome aí que nesse mesmo período tenha feito tanto gol quanto o Luciano aqui no futebol brasileiro disputando Série A. E outro detalhe, né, se eu não me engano, no século XXI ele é o terceiro maior artilheiro aí do São Paulo dentro desse século. Né? Então é um número extremamente expressivo do Luciano. Então entendo torcedores que são mais criteriosos, vamos dizer assim, para falar sobre ele ser ídolo ou não. Normalmente são pessoas que vão ter os seus pontos ali para falar, não acho que ele é ídolo por conta de ter ganho só 3 títulos, não acho que ele é ídolo porque em momentos importantes talvez ele toma ali um cartão ou outro que prejudica o time, enfim. Na minha opinião, na minha visão como torcedor, eu acho que sim, ele pode ser considerado o ídolo do São Paulo pelos números, pelos títulos, pelo respeito à instituição e por nunca ter faltado com vontade aí em relação ao São Paulo. Bom, um outro detalhe aí que acho que para fechar o vídeo é justamente sobre ainda São Paulo e Bahia, mas basicamente sobre o Nestor. O Bahia me parece que vai exercer ali a compra do Rodrigo Nestor no final da temporada e deve negociar com o São Paulo, que a princípio pediu algo em torno de 28 bilhões de reais, então isso deve ser negociado aí nos próximos meses, né, até o final do ano, os próximos dias, enfim. E inclusive um dos pontos que podem ser levado em consideração é justamente abater um pouco desse valor na dívida que o São Paulo tem com o Grupo City em relação à compra do Ferrarese. Então vamos ver aí o que temos de próximos capítulos aí. E um outro tópico, o São Paulo venceu aí o Guarani no final de semana e está na final do Campeonato Sub-20 Paulista, vai enfrentar o Santos. Então, mais uma final aí para base para os garotos de Cotia aí do time Sub-20. Bom, é isso, pessoal. Deixem sua opinião sobre o jogo. Luciano é ídolo ou não para vocês? O que vocês têm a dizer sobre isso? E até o próximo vídeo. Espero não ficar tanto tempo aí sem postar. E até a próxima, gente. Até mais.